Obrigado, Evandro. Presidente, um prazer tê-lo aqui e abrir esse evento. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, eu não tive tempo hábil para preparar nenhuma fala, né? Então, nem highlights, então vai ser tudo aqui de sopetão mesmo, de improviso, bem ao estilo do presidente, né? E o tema, se não me engano, é alguma coisa mais ligada à liderança. Não vamos falar de política, né? Não vamos falar de corrupção, vamos falar de liderança. E quando eu fiquei pensando no caminho da aprazível Weston, cidade onde eu moro, até aqui, no que eu ia falar com os senhores e senhoras hoje à noite, na presença ilustre do presidente, sobre liderança, eu pensei o seguinte: qual é a minha visão do que faz um bom líder? É sobre isso que eu queria falar hoje e trazer aqui os meus insights, meus 2 cents sobre esse assunto. E quando eu penso num bom líder, né, a primeira coisa que vem à mente é coragem. Um líder tem que ser alguém corajoso, tem que ser alguém que assume responsabilidade, não fica delegando responsabilidade, mas sabe delegar autoridade. E aí vem uma segunda característica além da coragem, que é a virtude das virtudes, segundo Aristóteles, que é você poder confiar nos outros. O líder que tenta centralizar todas as tomadas de decisão, que tenta comandar tudo de cima para baixo, ele não vai conseguir ser um bom líder porque ele não vai ter pessoas boas ao seu redor. E isso quer dizer o seguinte: o bom líder se cerca de pessoas que muitas vezes são melhores do que ele em várias áreas. Você, por exemplo, se for um bom líder, vai pegar na economia um posto Ipiranga como o Paulo Guedes da vida. Você não vai pegar um poste como o Fernando Haddad. Você pode analisar mais ou menos isso sobre a liderança e esse aspecto de se cercar de pessoas hábeis e conseguir delegar, confiar na habilidade e na competência deles, com o destino dessas pessoas que você montou como equipe. Por exemplo, tem um líder, né, um líder natural, muito querido pelo povo, cujos ministros saíram do governo para ser senador, para ser governador, para ser conselheiro de governador e por aí vai. Já um outro que se cerca apenas de postes e de pessoas medíocres, incrivelmente ainda piores do que ele, sai um para cadeia, sai o outro também para cadeia e sai mais um de novo para cadeia, né? Então, daí você vê já a diferença de lideranças, de características de líder. Outra questão que a gente pensa quando fala de liderança e coragem, eu acho que a gente ainda pode contar piada de português, não sei se isso dá cadeia. Aqui na Flórida acho que não, né? Temos um governador aqui que preza pela liberdade, então vamos lá. Eu dou esse exemplo com base até na pandemia, escrevi uma coluna sobre isso. Winston Churchill, durante a guerra, ele ia para locais que estavam ameaçados, que podiam ter risco de bombardeio nazista e coisa e tal. Aí a gente vê na pandemia algumas pseudo-lideranças debaixo da cama com 8 máscaras e 7 vacinas, né? Governador de um estado muito famoso e rico no Brasil, por exemplo. Não é uma boa forma de liderar, porque a liderança exige, além da coragem, que você dê o exemplo, né? As palavras o vento leva. Os exemplos, eles ficam como uma imagem de inspiração, que é outra característica que todo líder tem que ter. O líder tem que ser alguém que inspira os outros e sua equipe acima de tudo. Então, um líder de verdade, no momento desse, faria o quê? Iria para uma padaria sem máscara. Dava um mergulho junto com o povo, né, para mostrar que não é para ficar em pânico, trancado dentro de casa e deixar de viver, que a vida exige alguns riscos inerentes. Então, a gente vai comparando esses estilos de liderança e vai podendo julgar, né, uns e outros. A questão da piada do português é a seguinte: reza a lenda, né, que no meio de uma guerra o general português virou para o seu subalterno e disse: por que o meu adversário lá, o general do inimigo, está usando uma camisa vermelha? Ele fala: esse aqui ele pediu a camisa vermelha para não aparecer o sangue, né, dos ferimentos dele, para não baixar a moral da tropa, né,
do seu time, da sua equipe. Aí ele falou, perfeitamente entendi, traga-me já uma calça marrom. Então, o líder de verdade, ele consegue inspirar e ele assume responsabilidade, mas sabe, como eu disse, delegar. Tem um livro, eu não vou me alongar muito, que vocês vieram aqui hoje para ouvir o presidente, mas tem um livro que eu até tive a oportunidade, a honra de entrevistar o autor, que é um general muito conhecido americano, McChrystal, chama-se Time de Times. E ele cuidou dos militares na guerra contra a Al-Qaeda. E o que ele se deu conta ali é que estava tudo muito engessado, né? A hierarquia de tomada de decisão não estava funcionando direito. Então ele conseguiu criar esses times de times, equipes dentro das Forças Armadas com certas autonomias, para delegar, né, tomada de decisão e poder ser mais ágil. Porque eles estavam perdendo uma guerra contra gente em cima de um camelo escondido numa caverna, né? As forças armadas mais poderosas do planeta. Então, o livro serve para negócios, que é a ideia aqui, serve para política, serve para todas as áreas da vida. Né? Você entender que faz sentido, sim, você montar equipes, às vezes, com pano de fundo, com backgrounds diferentes. Culturas, às vezes, distintas, porque um vai trazer um ponto de vista que você não necessariamente pensou. Agora, na era woke, é preciso fazer uma ressalva. Montar equipes com perfis, características diferentes e complementares não é a mesma coisa que pegar com base na política identitária e montar, né, uma espécie de anúncio da Benetton. Fala, não, eu quero um trans, uma mulher negra, mais ou menos como alguns decidem ministros do Supremo. Né? Agora me dá um negro, uma trans e não sei o quê. Não é isso. É você ter a questão da meritocracia em mente, mas trazer pessoas com um pano de fundo distinto. Né? Não é fazer um filme da Disney. É montar uma equipe eficiente que entrega resultados. Então, essa é a visão que eu tenho de boas lideranças. Liderança tem coragem, inspira, delega, ao mesmo tempo assume a responsabilidade, não fica buscando bode expiatório, culpando os outros pelo próprio fracasso. Né? Isso faz, para mim, um bom líder. Né? Então, dito isso, acho que a gente consegue ter uma boa ideia, num passado recente no Brasil, quem foi na política, bom líder, e quem é apenas um bom safado. E o Churchill, que eu já mencionei, dizia, a diferença entre um estadista e um populista é que o estadista pensa nas próximas gerações. O populista pensa nas próximas eleições. Perder eleição faz parte do jogo. Perder eleição de maneira suspeita não faz necessariamente parte do jogo. Mas vai lá. Agora, ter o poder, a condição de tomar certas medidas, atitudes, e não fazê-lo, não tomá-las, porque está preocupado com todo um povo, e não com a própria imagem, e não com o amanhã, isso faz de alguém um grande líder e um grande estadista. Então eu acho que existem muitas pessoas que criticam de fora, é muito fácil essa posição, né, de não estar no calor ali da decisão, e como dizia Truman, que foi aquele que autorizou as bombas atômicas contra o Japão, e tem muita desinformação histórica sobre isso, né, por conta do anti-americanismo infantiloide, não entendem o que eram os kamikazes que quase invadiram o Palácio Imperial para impedir a rendição mesmo depois das bombas. Imagina como é que era antes. Mas, como dizia Henry Truman, né, se você não aguenta o calor, não desce para a cozinha. Então, um bom líder tem que ser alguém que tem casca grossa e aguenta o calor, aguenta o rojão, aguenta ser para-raio de ataques infundados e injustos para até mesmo permitir que a sua equipe, enquanto ele assume esse papel, possa tocar o barco e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, dito isso, eu passo a palavra para o presidente, que foi, sem dúvida, um dos grandes líderes recentes no país.